Em 2 Samuel, no capítulo de número 6, louvado seja Deus. Capítulo 6 de 2 Samuel. Se preparem para receber a presença de Deus. Aleluia. E que não seja para a morte, né? Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, alguns recebem, por não estar preparado, acaba tendo consequências. Quero dar um bem-vindo a todos que estão conosco, as pessoas que nos visitam. Vocês que estão pela primeira vez conosco, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém, amados? 2 Samuel, capítulo 6. Louvado seja Deus. Nós vamos ver a partir do versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus. Preste atenção, por favor, ninguém converse, nem distrai outras pessoas, porque esse é um dos momentos mais importantes para nós do culto. O para Deus é o louvor, a adoração, o nosso culto a Ele. Mas para nós é o momento da palavra, que é daqui que Deus libera toda sorte de bênção sobre a nossa vida. Diz assim a palavra de Deus, no capítulo 6, versículo 10, de 2 Samuel. E não quis Davi retirar-se para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Amém? Vamos frisar aqui essa última parte aqui, olha. 3 meses ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. E na parte final do versículo diz: e Deus abençoou Obed-edom e a toda a sua casa. Podeis assentar, meus amados, e prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Amém. Nós vemos aqui a palavra de Deus nos revelando, irmãos. Quero voltar um pouquinho atrás na história, para que você entenda o que é que Deus quer transmitir para cada um de nós. Quando o povo de Israel saíram do Egito, eles começaram, irmãos, a entrar no deserto. O deserto para eles foi de muitas grandes vitórias. Inclusive uma das tais grandes vitórias foi a presença de Deus. Só que, meus irmãos, nem todos estavam preparados para receber a presença de Deus. Teve um dia que o povo disse assim para Moisés: Moisés, nós não queremos te ouvir, queremos ouvir o próprio Deus. E Moisés disse: já que vocês querem ouvir Deus, então se santifique, se prepare, porque eu vou pedir a presença dele. Eu vou para o monte. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, santifica o povo durante 3 dias e depois trago na minha presença. Só que coloca limite a eles, porque a minha presença será tão forte, tão real, que se alguém tocar no monte, eles serão destruídos, serão mortos. Nem homem, nem animal, nem criança, ninguém poderá ultrapassar o limite. Só tu e Arão suba na minha presença a este monte. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que a glória de Deus se manifestou no monte. E a mesma unção de Deus foi tão forte que o monte começou a tremer, começou a fumegar, começou a sair fogo, a fumaça. E a glória de Deus foi tão grande, relâmpagos e trovões e trovoadas, e o povo começou a ficar com medo. E Deus começou a falar com Moisés, e Moisés respondendo para Deus, e Moisés descia do monte correndo e dizendo: olha, cuidado, não ultrapasse os limites, porque senão vocês morrerão. E a glória de Deus foi tão forte que o povo começou a fugir de diante da presença de Deus. E de longe eles gritavam: não precisa mais o Senhor falar conosco, Moisés. Que Deus fale contigo e que tu transmita esta palavra para cada um de nós. E aí, meus irmãos, o que é que Deus fez? Mandou Moisés fazer uma arca de madeira de 1,25 m de largura, de comprimento, melhor dizendo, de 74 metros de largura e 74 centímetros de altura. Um caixote. E colocasse argola nos 4 cantos e um vergão, um varão de um lado, outro do outro. E que forrasse essa arca por dentro e por fora com ouro. E que, meus irmãos, fechasse ela, deixando como uma cobertura.
E Deus mandou, irmãos, no decorrer do tempo ali no deserto, colocar ali dentro daquela arca as duas pedras escritas pelo próprio dedo de Deus, que Moisés lavrou, que Moisés preparou para receber as leis do Senhor. Mais tarde foi colocado também uma porção do manjar, ou do maná, melhor dizendo, que Deus mandava dos céus, o qual alimentou o povo mais ou menos 40 anos no deserto, o pão descido do céu. Esse pão foi guardado, esse maná foi guardado dentro da arca, e também as varas, a vara de Arão, que é o irmão de Moisés, que floresceu quando Deus destruiu ali a fortaleza do inimigo, jogando por terra o espírito de contenda e as invejas contra o ministério do homem de Deus chamado Arão. Apenas essas três coisas até hoje permanecem dentro da arca. Ali representava a presença real de Deus. Deus mandou que aquela arca ficasse com eles. E Moisés fez, meu irmão, um tabernáculo, um local onde havia um limite. Dentro daquele tabernáculo havia o lugar onde estava colocada a arca do Senhor. E a presença de Deus era tão tremenda, tão forte, que para vocês terem ideia, a Bíblia nos diz que com a presença de Deus, o povo no deserto, eles não tinham fome, não tinha frio nem calor, porque a temperatura era estável, tanto de dia quanto de noite para cada um deles. Deus o conservou a vida deles, a saúde deles. Nenhum deles precisou ir a um hospital, ou precisou buscar alguma coisa, um médico, tomar algum remédio, porque a própria presença de Deus trazia benefício, cura, libertação e a bênção sobre a vida do povo. E Deus era tão tremendo com a sua presença, que até as roupas não se desgastavam sobre o corpo daqueles homens, das mulheres, das crianças, e nem as sandálias dos seus pés. A renovação foi tão grande, o poder foi tão grande, que Deus conservou mais de 1 milhão de pessoas no deserto por mais ou menos 40 anos. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E é coisa tremenda a presença de Deus. O tempo foi se passando, o povo de Israel entrou na terra que mana leite e mel por permissão de Deus. A arca do Senhor foi à frente. Os primeiros passos que eles deram para conquistar a terra das promessas foram atravessando o Jordão. E aí nós vemos, vejam, que sempre quando nós temos a presença de Deus conosco, não há empecilhos para nós. Quando Josué ordenou que os sacerdotes levassem a arca no seu ombro e pisassem com o pé no Jordão. E quando a Bíblia diz que eles pisaram o pé no Jordão, as águas do Jordão se levantaram, meus irmãos, de um lado e de outro, fazendo um montão e abrindo-se para que o povo de Israel passasse em seco. Tudo isso traz benefício à presença de Deus sobre a vida de um homem e de uma mulher que se interessa em ter a presença de Deus na sua vida. Enquanto nós estamos aqui, a presença de Deus remove, retira de dentro de nós a tristeza, a angústia, a solidão, os problemas, as dificuldades. Quantas pessoas chegaram aqui com tantos problemas que talvez não tiveram nem condições nem de dar glória a Deus, mas com a presença de Deus que já está presente aqui no nosso meio, a alegria já está dominando os corações tristes. Deus já está fortalecendo o fraco, Deus já está levantando o que estava caído, Deus já está fazendo coisas sobrenaturais, tanto para os que estão presentes, como também para aqueles que pertencem a você, aqueles que são da nossa família. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E olha, meus amados, o tempo foi se passando. Agora nós vemos o povo de Israel dominando, tomando conta, dominando as terras, dominando ali os reinos e tomando posse daquilo que Deus já tinha determinado sobre as suas vidas. E agora já tinha um local onde Deus se manifestava e onde o povo vinha cultuar a Deus. E aquele lugar chamava Betel, aonde ali ficou a arca de Deus. Mas um dos sacerdotes, chamado Eli, não levou muito a sério as coisas de Deus. Começou a levar para o lado mais da rotina do que do compromisso com Deus e com a sua palavra. E quando um homem ou mulher começa a levar para este lado, pode ter certeza, se ele não se arrepender logo, logo, ele vai ser destruído, tanto ele como também a sua família. Porque uma das coisas que nós não podemos jamais deixar ir para a rotina é o nosso compromisso com Deus. Cada dia nós temos que dedicar a nossa vida ao Senhor, como se fosse a primeira e a última vez da nossa vida. Amém, meus amados? Por isso que um culto nós não podemos se distrair. Toda a nossa atenção deve estar voltada para aquilo que Deus quer falar com seus filhos, quer falar com o seu povo.
É bem certo que tem pessoas que vêm para a igreja para cultuar, como também vêm aqueles para assistir o culto. Mas o que eu quero que você entenda, não atrapalhe aqueles que precisam deste momento para ser abençoado na presença de Deus. Glórias a Deus. Aí, meus irmãos, o que acontece? O povo, os sacerdotes, filhos de Eli, descobriram algo, que quando surgiu uma guerra, a presença da arca na guerra trazia benefício para eles. Mas os filhos de Eli não andavam em conformidade com a palavra do Senhor. E o que aconteceu? A Bíblia diz que os filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram para si. Isso aqui está no capítulo de número 5 do 1 Samuel. Os filisteus, a Bíblia diz assim, os filisteus tomaram a arca de Deus e as trouxeram de Ebenezer, Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e as meteram na casa de Dagon, o seu Deus. Os filisteus, além de matar os sacerdotes, além de matar o povo, o exército de Israel, ainda conseguiram roubar a arca de Deus para eles. E aquilo lá foi uma grande vitória para eles. Eles achavam, poxa, nós conseguimos roubar até o Deus de Israel. Então nós temos agora uma força sobrenatural. Só que eles não conheciam o Deus de Israel. Eles achavam que Deus de Israel era aquela caixa feita por Moisés há muito tempo atrás. E na realidade ali era apenas o símbolo da presença de Deus. Amém, amados? Aleluia. E o que eles fizeram? Levaram para a cidade chamada Asdod, colocaram dentro do templo de Dagon. Dagon era um formato de um peixe. E aí, meus irmãos, eles colocaram ali aquela arca e comemoraram e tal. De repente, quando eles veem pela manhã, os sacerdotes do templo de Dagon, quando chegou, Dagon estava, meus irmãos, caído na frente da arca do Senhor. Eles disseram, quem foi que fez esse negócio? E tentaram achar alguém culpado. E por fim viram que não era ninguém. Levantaram a estátua de Dagon mais uma vez. Quando voltaram no outro dia, Dagon estava cortado no seu pilar. Cortado de forma, meus irmãos, como se tivesse serrado. Cortado tão perfeito o corte. E cortado a cabeça e os braços. E quando eles olharam, eles disseram, isso na realidade é a presença do Deus de Israel, que já está causando problemas no nosso meio. E aí Deus, meus irmãos, começou a punir o povo daquela cidade, chamada Asdod, que pertencia ao povo filisteu. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Deus permitiu hemorroida no meio do povo. Olha só que coisa terrível. E praga de ratos. E os ratos começaram a entrar nas despensas e consumir e destruir tudo. E eles, quando viram aquilo, começaram a gritar desesperado, porque, meus irmãos, era atingido do grande ao pequeno, do homem à mulher, à criança, enfim, todo mundo. Só viu choreiro de gente. E na realidade, essa enfermidade, quem não conhece, meu irmão, é uma enfermidade terrível, que quem tem é tão terrível que as pessoas têm até vergonha de dizer que tem. Quem está me entendendo? Amém. Porque o negócio é constrangedor, meus irmãos. Aí o que eles fizeram? Eles mandaram aquela arca agora para uma outra cidade chamada Ecrom. Chegando lá naquela cidade, as mesmas pragas que estavam acontecendo lá em Asdod começou a acontecer também lá, meus irmãos, em Ecrom. E ali a praga tanto dos ratos como úlceras malignas no corpo do povo. Vocês podem ver aqui no capítulo 5. Todo o capítulo 5 vai estar revelando isso que estou falando para vocês. Porque eles não estavam preparados para ter a presença de Deus com eles. E quando o homem e a mulher não se prepara para receber a presença de Deus, a presença de Deus não traz só cura, benefícios, não. Traz também pragas. Traz doença. Traz hemorroida. Está entendendo, meus irmãos? Amém. Traz praga de rato. E outras coisas. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, no versículo aqui, olha, no capítulo 5 do 1 Samuel, no versículo 12, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Que coisa terrível, hein, irmãos? Você já imaginou o povo todo gritando? Porque a Bíblia diz que o povo, o clamor deles
era ouvido dia e noite o povo gemendo, o povo gritando, o povo andando e gritando. Ai, ai, que está doendo, porque o negócio é terrível. Quem está me entendendo? E a Bíblia diz que aqueles que não morreram, foi tão desesperador a situação, que eles, meus irmãos, clamaram, gritavam de tanta dor, que o seu clamor chegou ao céu. Então aqueles príncipes das cidades disseram: nós precisamos dar um jeito nessa situação, não podemos ficar com a arca de Deus aqui no nosso meio, vamos mandar para Gate. Manda de novo para Gate. E aonde eles colocavam a arca de Deus, na cidade dos filisteus, a praga acompanhava. Aí chegaram à decisão: vamos mandar de volta para o povo deles, porque isso aqui não serve para nós. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E aí, meu irmão, o que eles fizeram? Os sacerdotes do templo de Dagon, os sacerdotes dos templos daquela época, disseram: nós temos que fazer também um sacrifício ao Deus de Israel. Olha que coisa tremenda. Cada um de vocês se humilhe. E eles até disseram: lembra o que aconteceu com o Egito? Com o faraó por não se humilhar diante desse Deus? O fracasso que houve na terra deles? Então vamos nos humilhar. E outra coisa, cada príncipe deverá fazer uma imagem da hemorroida. Ele até diz assim: faça a imagem cada um da sua hemorroida e vamos colocar junto à arca e vamos mandar isso embora. E nós vamos colocar 5 hemorroidas por cada príncipe, feito de ouro. Eu não sei como é que foi feito aquilo, mas deve ser feio o negócio. Porque imagina como é que vai fazer a imagem num negócio feio daquele. Quem está me entendendo? E aí eles fizeram também 5 ratos de ouro e colocaram ali não dentro da arca, porque dentro da arca Deus não permitia nada entrar. Colocaram do lado e colocaram numa carruagem nova e mandaram para os termos de Israel. E a vaca que ia levando a carruagem ia berrando, meu irmão, berrando, e os camaradas atrás. Imagine mesmo, eles iam atrás, que eles não podiam montar a cavalo. Porque uma pessoa numa situação daquela, o máximo que ele pode fazer é andar. E andar numa dificuldade terrível. Quem está me entendendo? E lá vai eles mesmo andando, desesperados. Daqui a pouco, quando eles viram que a carruagem atravessou os territórios de Israel, aqueles homens aliviaram a sua alma, dizendo: graças a Deus que a presença de Deus foi embora do nosso meio. Senão a gente ia morrer, todo mundo. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aí a arca chega numa cidadezinha mesmo pequena, chamada, meus irmãos, Bet-Semes. O povo daquela cidade, ao ver a chegada da arca, ficaram contentes, felizes, chamaram os sacerdotes e colocaram num determinado local. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que homens daquela cidade, presta atenção como é que as pessoas às vezes querem a presença de Deus, mas não estão preparados para isto. Para recebermos a presença de Deus, nós temos que estar preparados, meus irmãos. Lembra quando Elias foi oferecer o sacrifício a Deus, quando ele desafiava os 450 profetas de Baal? A Bíblia diz que ele arrumou o altar do Senhor que estava quebrado. Tem muita gente querendo invocar a Deus, a sua presença, querendo resposta de Deus em altar quebrado, em altar danificado, em altar de qualquer maneira. E Deus não manifesta. E se Deus manifestar, sai da frente, que o fogo vai te consumir também. Então é preciso que o homem e a mulher, irmão, se coloque na posição para ter a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Tem muita gente triste. Por que eu não sinto a presença de Deus? Por que eu não recebo? Por que A e B recebe e eu não? Porque você não está preparado, ou talvez não está nem se interessando pela presença do Senhor. Aí o que acontece, meus irmãos? A Bíblia diz que aquela arca chegou naquele lugar. Eu até anotei aqui algumas coisas interessantes, meus irmãos. Quando aquela arca chegou naquela cidade, a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o povo dali começou a ficar olhando pelas gretinhas para ver se viu o que tinha lá dentro. Sabe aquele tipo de coisa? Gente curioso com as coisas de Deus, olhando. E a Bíblia diz que morreram 70 pessoas curiosas. Era olhar e cair morto de um lado. Olhava e caía morto do outro lado. Aí quando, pô, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos então respeitar mais aqui a presença de Deus. Aí levaram aquela arca mesmo para a casa de um sacerdote. E esta arca mesmo foi lá para Kiriat Jearim. Está tudo aqui, tudo que estou falando está aqui.
na palavra do Senhor. Foi para a cidade de Kiriat Jearim, ali deixaram na casa de um certo sacerdote, chamado Abinadab, onde a arca do Senhor ficou ali por 20 anos. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E aí, por partes ficou parado. Ninguém morria, mas também não vivia. A presença de Deus estava ali, mas não se manifestava. Não fazia nada por ninguém. Porque Deus está presente em todo lugar. Quem concorda, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas Ele age em todo lugar? Não, aí está a diferença. Presente Deus está, mas Deus não age. Nem por todos que na realidade invocam o seu nome de qualquer maneira. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, nós vemos que 20 anos ficou a arca de Deus na casa de Abinadab, que era um sacerdote. Só que aí, meus irmãos, nós vemos que a arca ficou lá no local. Depois Davi conseguiu conquistar o reino. E Davi agora mesmo disse, não é bom eu ficar num palácio e a arca do meu Deus de qualquer maneira. Eu vou trazer a presença de Deus para Israel, ou para Jerusalém. E o que é que ele fez? Fez um local para receber a presença de Deus. Aí o que é que eles fazem? Davi vai, a Bíblia nos diz aqui, nesse mesmo capítulo de número 6, do livro de 2 Reis, ali é 2 Samuel, melhor dizendo, que Davi agora, meus irmãos, ele prepara ali uma comitiva de gente e vai buscar a arca do Senhor, no capítulo 6 de 2 Samuel. E tornou-os Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil pessoas, só escolhida. 30 mil pessoas. E mesmo preparou uma festa para receber a presença de Deus. Cuidado, meu irmão, nem sempre toda alegria mostra que Deus se faz presente. Amém, amados? Amém. E o que é que eles fizeram agora? Prepararam uma carruagem nova. Eles viram que deram certo com os filisteus colocar lá atrás a arca do Senhor em cima da carruagem e deixar. Eles achou que Deus tinha mudado seus planos e projetos. Sabe por que Deus não cobrou dos filisteus? Porque eles não sabiam sobre a lei de Deus. Então o que eles fizessem estava certo. Mas para com o povo de Deus o negócio é diferente. Deus cobrará de cada um, irmãos. A Bíblia diz que aquele a quem muito é dado, muito também será tomado ou cobrado. Digam glória a Deus. Glória a Deus. E o que acontece? Agora Davi, irmãos, chega lá o sacerdote Abinadab, diz assim, olha Davi, eu já estou um pouco velho, eu já estou cansado, eu não posso levar, mas eu tenho os meus 2 filhos que vai levar a arca na sua frente. Aió e Uza, leva esses meus filhos junto contigo, aqui nós temos uma carruagem nova, coloque a arca do Senhor e vamos levar. E aí, meu irmão, o que acontece? Lá vão eles festejando, se alegrando, e ali contando vitórias, algum contando do que aconteceu lá atrás com os filisteus, e aquela coisa toda. De repente, a carruagem sobe por um despenhadeirozinho, meus irmãos, e a arca vai como que vai cair. Aí põe a mão na arca para segurar a arca para não cair. E a Bíblia diz que Deus matou ele ali na hora, por ele tocar indevidamente na arca do Senhor. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Mas Deus é cruel. Alguém está lá para ajudar, irmãos. Havia uma ordem que sacerdote deveria levar a arca no ombro e não em carruagem. Tem muita gente querendo mudar os preceitos de Deus e ainda querendo ser abençoado, meu irmão. Não tem como, meus irmãos. Deus já determinou o meio pelo qual eu e você nós temos acesso às suas bênçãos. E não adianta querer inventar não, irmãos. Esses invencionismos que nós vamos criando cada dia não mudam o que Deus tem para com a nossa vida. Há uma ordem determinada por Deus. Que a presença dele faz as coisas conforme ele orientou. Que a bênção dele para a sua vida, então faça conforme a orientação dele para a tua vida e para a minha vida. E as coisas darão certo. Ah, mas deu certo para o filisteu. Para você não vai dar, porque você tem um conhecimento que os filisteus não têm. Amém, irmãos? Amém. E o que acontece agora? A Bíblia diz que quando Deus matou o sacerdote Uza, Davi parou aqui no versículo que nós lemos. E Davi temeu, Davi teve medo de levar a arca para dentro da sua cidade. Davi entendeu, opa, peraí,
do jeito que está aqui, se nós levar essa arca lá para dentro, o negócio vai ser pior do que o que aconteceu com os filisteus. Quem está me entendendo? Amém. Podem vir sentar aqui à frente, meus amados. Tem lugar aqui. Digam glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, meu irmão Davi, meus irmãos, presta atenção. Olha, muitas das vezes Deus nos dá sinais de que as coisas não estão bem. É verdade. E quando esses sinais acontecem, às vezes esses sinais acontecem numa perca de alguma coisa. É Deus dizendo, olha, alguma coisa está errada. E Davi entendeu na hora. Davi disse, oh, vamos parar aqui agora. Para. O sacerdote acabou de morrer. Ah, mas Senhor, talvez aí deu um infarto nele. Ele estava tão emocionado. Mas Davi, irmãos, entendeu o outro lado. Davi disse, não, tem alguma coisa errada. Porque Deus não vai matar alguém por qualquer coisa, não. Esse é um dia de alegria, esse é um dia de festa. Esse é um dia de comemoração. Como é que alguém morre só porque tocou a mão na arca? Alguma coisa está errada. Davi, meus irmãos, conhecia, mas não colocou também em prática. O que eles fizeram? Agora eles pegaram a arca, viram uma casinha lá do meio, na beira da estrada, de um homem chamado Obed-Edom, que foi onde nós lemos. E Davi disse, vamos deixar a arca ali, naquela casa lá. E Davi chegou e disse assim, olha moço, eu sou o rei Davi, o negócio é o seguinte, essa arca aqui vai ficar aqui dentro da tua casa. Vocês acham que Obed-Edom já não conhecia a história da arca no meio do seu povo? Quem está me entendendo? Amém. Obed-Edom não era judeu, ele era, meus irmãos, filisteu. Você acha que ele não conheceu a história? Todo mundo ficou sabendo da história. Foi motivo, meus irmãos, de muitos darem até risada uns dos outros. Um dizer, olha, eu tinha hemorroida, mas tua estava pior do que a minha. Olha, eu gritei, mas tu gritou mais alto que eu. Irmãos, com toda certeza, aquela história se espalhou em todo o território dos filisteus, sobre as pragas que Deus manifestou, por eles não terem culto ao Deus de Israel. Eles achar que pode roubar a presença de Deus e ficar por isso mesmo. Quem está me entendendo? Amém. Aí o que acontece? Agora, meus irmãos, aquele homem, está ali Davi o obrigou, irmãos. Com certeza aquele homem pensou, eita, agora chegou o tempo da minha perdição. Já era pobre, agora eu vou morrer. Porque se essa arca passou nessa cidade, tudo causou esse estrago todo, e dentro da minha casa. E ficou preocupado. Mas aí mesmo nós vimos algo importante que aconteceu no coração de Obed-Edom, que não aconteceu no coração de Abinadab, o sacerdote. A Bíblia diz que ficou a arca ali apenas por 3 meses. 3 meses ficou a arca de Deus dentro da casa de Obed-Edom, e a Bíblia nos diz bem claro que Deus abençoou a casa de Obed-Edom e toda a sua família, de forma mesmo que causou espanto na vizinhança, a ponto de causar, meus irmãos, inveja, despertar inveja em outras pessoas. Obed-Edom estava morando na beira da rua, irmãos. Era um homem pobre, camponeiro, um homem mesmo simples, que também não tinha muito direito por ser estrangeiro no território de Israel. Então já imagine já qual era a situação daquele homem. Está lá aquele moço lá, meus irmãos, numa pobreza terrível, e de repente chega um rei dizendo, vai ficar dentro da tua casa a arca de Deus, a presença de Deus. O que você faria? Você aceitaria dizendo, entra Senhor, seja bem-vindo? Ou se Jesus chegar na nossa casa e já diz, espera um pouquinho Senhor, deixa eu dar arrumada aqui que o negócio está feio dentro da minha casa. Será que nós estamos preparados para receber a presença de Deus dentro da nossa casa? Aqui, quem teria coragem, aqui entre nós, de levar a arca de Deus para dentro da tua casa? Levante a mão. Mas será que ninguém entendeu? Só que eu falei em francês? Olha. Só um teve coragem de levantar a mão. Quem é que teria coragem de levar a arca de Deus para dentro da tua casa? Meu Deus do céu. Só um teve coragem de levantar a mão. Glória a Deus. Só um. Por que será, hein, meus irmãos? Com medo de quê? Das pragas? Da rataiada tomar conta de tudo? Ou das doenças, das úlceras estourar para tudo quanto é lugar do corpo?
Eita, que o negócio vai ficar estreito, hein? Imagine a arca do Senhor lá no cantinho da tua sala. Daqui a pouco você, opa, agora eu vou assistir um filme. Opa, mas tem a arca do Senhor aqui, deixa eu ficar quieto. Quem está me entendendo? Amém. Opa, a mulher não está em casa, ou o marido não está em casa. Deixa eu ver aqui uns vídeos aqui que já faz tempo que eu não vejo. Mas a arca do Senhor está por aqui. Opa, agora tem que já vigiar um pouquinho mais. Deixa eu ligar aqui para falar mal dos outros. Está lá, olha, fulano de tal, você viu? Ah, que coisa terrível. Ah, se fosse eu. Aí já o olho na arca. Ah, tá bom, desculpa aí, tá? Daqui a pouco a gente conversa outra coisa. Porque com certeza a arca do Senhor traria, irmãos, mudança na vida de muita gente. E por que é diferente hoje, meus irmãos? Será que a presença de Deus estava só naquela arca de madeira, meus amados? Por que nós não temos o mesmo temor hoje pela presença de Deus? Ou Deus não está dentro da nossa casa? Graças a Deus. Será que Deus não está dentro da nossa casa? Amém. Quem está me entendendo? Amém, glória a Deus. Irmão, se não está, preciso convidar. Tem muita gente servindo a Deus como sacerdote Abinadab, tendo a arca de Deus mais de 20 anos dentro da sua casa e nada muda. Aí chega um estrangeirozinho que tem a presença de Deus apenas por 3 meses. E a mudança é radical na vida dele. Quantas das vezes ficamos revoltados e dizendo, Deus, eu não aceito, eu não concordo. Fulano de tal chegou agora e já está melhor do que eu. Fulano de tal acabou de chegar, está mais abençoado. Olha, já está até falando em línguas estranhas. Não é possível um negócio desse. De duas uma, ou você vai julgar dizendo que não é Deus, ou vai ficar revoltado com Deus dizendo, Deus, por que para ele e não para mim? Porque às vezes a forma que as pessoas se colocam diante de Deus, irmãos, é o que faz a diferença. Muitas pessoas, infelizmente, estão com a presença de Deus há tantos anos e não tem mais temor ao Senhor. Não tem mais respeito por Ele, pela sua palavra. Desprezam a palavra de Deus, faz deboche com a palavra do Senhor e querem ainda ser abençoado. Eu admiro algo importante na vida dos judeus. Quando você um dia tiver a chance de ir lá em Jerusalém, quando os judeus, meus irmãos, eles vão se aproximando do muro das lamentações, a única coisa que sobrou do templo, aonde esteve esta arca de Deus ali dentro. Quando, meus irmãos, eles vão chegando perto do muro, eles vão chegando com tanta reverência, com tanto respeito, e ali adoram a Deus. E quando eles terminam de adorar, eles não viram as costas para a parede, eles vão andando de costas até um certo tempo. Daqui a pouco eles se viram com todo respeito e vão seguir a sua caminhada. Está entendendo ou não? Amém. Hoje o povo não está nem aí pela presença de Deus. Muitas eu estou desprezando, não é Deus, pastor, estou desprezando é o pregador, é a pregadora, é o ministro da palavra. Irmão, você está desprezando o próprio Deus. Quando mesmo Moisés, Deus falou para Moisés, Moisés, o povo não está te desprezando, estão desprezando a mim, porque tu é apenas um instrumento. Quantas das vezes, amados, por falta de respeito a Deus e a sua palavra, tem gente que está vivendo anos e mais anos dentro da casa de Deus e não são abençoados. E são como Obed-Edom, não sabe instruir os seus filhos a terem respeito a Deus. Como é que um sacerdote não orientou seus próprios filhos dizendo, olha, isso aí não funciona não, negócio de levar em carruagem não. Agora, nós temos que levar no ombro. Ah, mas só tem eu e meu irmão, meu pai. Então espera mais 2 sacerdotes chegarem para poder conduzir a arca conforme a orientação de Deus. Tem muita gente, meus amados, que são sacerdotes da sua casa, mas não orienta nada para os seus filhos. Daqui a pouco seus filhos estão blasfemando contra Deus, estão falando ou fazendo coisas que não convêm. Ei, eu quero te dizer uma coisa, nós como sacerdotes do Senhor, temos por obrigação ensinar a nossa família a ter temor a Deus e a respeitar a sua palavra. Os nossos filhos não é culpado se eles fizerem coisa errada. Nós é que somos culpados. A maior culpa não estava sobre Uza por ter morrido ali. A maior culpa estava sobre o seu pai Abinadab, que durante 20 anos da presença de Deus dentro da sua própria casa, não teve condições de ensinar os seus filhos a forma certa de conduzir as coisas de Deus. Tem muita gente querendo conduzir as coisas de Deus de qualquer maneira, meus amados. E Deus não tolera, irmãos. Porque é uma ordem estabelecida por Deus. E Deus não abre mão dos seus próprios preceitos para atender picuinhas, para atender o que eu acho, ou o que você acha, ou o que o outro acha ou deixa de achar.
Há uma norma estabelecida por Deus e simplesmente nós temos que obedecer e ponto final. Aleluia. Com certeza aquela arca pesava muito. Imagina um caixote desse tamanho coberto de ouro. O ouro pesa, irmãos. É um serviço árduo, porque a obra de Deus não é para qualquer um. Aleluia. Não é feito de qualquer maneira. Tem muita gente querendo fazer a obra de qualquer maneira e quer ainda ter benefícios de Deus. Pessoas que querem cobrar a Deus. Ó Deus, eu tenho feito muito pelo Senhor, mas tem feito muito mal feito. E Deus quer ver o que se faz bem feito. Olha que a diferença. 20 anos ficou a arca dentro da casa de Obed-Edom e nada mudou na sua vida nem na sua casa. A pobreza continuou lá dentro. No mundo espiritual e material também. Está bem entendendo, meus irmãos? Amém. Mas dentro da casa de um estrangeiro, Obed-Edom. Quem era Obed-Edom comparado, meus irmãos, ao sacerdote Abinadab? Um ninguém na vida. Mas sou um homem que quando disse, quem está aqui da minha casa é Deus. Então olha, filhos, olha a família, toda a reverência, todo respeito agora, porque isso aqui é Deus que está aqui dentro da nossa casa. Aleluia. Essa é a presença do Deus de Israel. Mas pai, nosso Deus é Dagon. Não, não fala mais nesse nome aqui dentro. Todo respeito ao Deus de Israel. Aleluia. Quem está me entendendo? Glória a E a Bíblia diz que Deus começou a prosperar a casa dele, a família dele, os filhos dele. As coisas começaram mesmo a evoluir de tal forma, porque a presença de Deus tem esse poder para a nossa vida. Tudo que Obed-Edom colocava a mão prosperava. Com certeza mesmo as vacas pariam 3 vezes por ano. Normalmente se pare uma. E era tudo de gêmeos. As galinhas com certeza botavam 5, 6 vezes por dia. Porque a Bíblia diz que Deus prosperou tremendamente. Quem está me entendendo? Aleluia. Com certeza, meu irmão. Eu até estava ouvindo uma vez um pregador que citava mais ou menos algo parecido a isso. Que talvez, meus irmãos, Obed-Edom se escondendo da esposa atrás de um pé de alface. Tenta me achar atrás de uma folha de um pé de alface. Porque o negócio era grande lá. Tudo prosperava. Aleluia. E quando a Bíblia chega a relatar isso, irmãos, é porque, na verdade, tudo era próspero. Aleluia. Aí alguém correu lá em Jerusalém e disse assim, olha, rei, o senhor lembra da arca que o senhor deixou na casa de Obed-Edom? Eu acho que lembro. O senhor não é de ver que a casa do homem lá prosperou em tudo? Aí Davi, opa, que negócio é esse? Olha, o homem lá prosperou de tal forma que chove em tudo, aliás, tem seca em todos os territórios, mas lá chove o tempo todo. O homem planta um caroço, dá uma vala de tanta coisa. O homem planta um pé de limão, dá tanto limão que a árvore parece que vai descer. O laranjal dele lá é terrível, parece que nem folha tem, só tem laranja. Porque prosperou tudo na casa dele. Aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É essa presença que hoje eu quero, que você quer na nossa vida. Glórias a Deus. Mas que às vezes a falta de nosso compromisso com Ele não deixa Ele liberar as bênçãos sobre nós. Quem está me entendendo? Amém. Aí Davi agora, meus irmãos, prepara o seu povo, mas de maneira diferente. E disse assim, como é que está escrito na lei? Quem carrega a arca são sacerdotes. Então, sacerdotes, todos os sacerdotes se preparem. A arca de Deus é pesada. Então, quando um cansar, o outro pega no ombro e vamos continuar trazendo. E ninguém morreu. Deu tudo certo. Deus entrou em Jerusalém. Deus permaneceu no meio do seu povo, porque fizeram as coisas certas. Amém, meus amados irmãos? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é essa palavra que Deus tem para nós aqui hoje. Deus quer mudar a minha vida e a tua. Deus quer mudar a nossa história. Mas depende muito da forma como nós nos comportamos diante de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Todo respeito e reverência a Deus. A Bíblia diz que diante de Deus nós temos que temer e tremer diante de Deus. Será que é assim que nós agimos quando nós entramos na sua presença? Ou é um relaxo terrível? Tantas vezes, meus irmãos, até para orar, ora de qualquer jeito, não está nem aí para nada. Aí às vezes o comodismo é tão grande que a gente já quer orar deitado. Ó Jesus, quero orar aqui, Senhor, o Senhor sabe. Ei, Deus sabe, mas Ele sabe também que Ele já te deu força suficiente para pagar preço pelas coisas de Deus. Aleluia.
Não relaxa não, faz as coisas bagunçadas não. Quem está me entendendo? Amém. Ó Senhor, tu és obrigado. Nada de obrigado, Deus não é obrigado a fazer nada. Aleluia. Nós é que somos obrigados a lhe obedecer. É verdade. Amém, amados? Amém. Então vamos ter mais respeito, mais reverência a Deus e a sua palavra, com as coisas de Deus. Tem mulher, tem homem, marido, esposa, que dá a Bíblia lá, o filho está lá. Criança lá pegando a Bíblia, toda hora, e rasgando as folhas. E a mãe, para filho, faz isso não. Ei, mostra a verdade para esse menino, pelo amor de Deus. Ah, tem outra ali, depois eu compro. Essa aí não vale mais nada não, pastor. Aí pega as páginas da Bíblia e vai jogar dentro do lixo, dentro da pubele. Jogando a palavra de Deus dentro da pubele. Quem está me entendendo? Amém. Vamos ter mais respeito a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos considerar mais as coisas de Deus para que Deus possa continuar liberando bênçãos sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Para que nós não sejamos como, meus irmãos, Abinadab, de ter a presença de Deus o tempo todo, a última trombeta soa e a gente fica aqui, mas por que eu fiquei, Deus? Por que ainda vai ter a cara de pau e dizer, por que eu fiquei, Deus? Ainda bem que Deus não vai nem responder nada. Se Deus responder, você diz assim, porque você não presta. É verdade. Ah, mas você viu o tempo todo, você viu mal feito. É verdade. Você viu mal. Tuas obras foram abomináveis diante dos meus olhos. Tuas orações não me agradavam. Tu mais rezava do que orava. Tu mais queria mostrar tempo de oração do que compromisso comigo. Tu apenas queria cumprir teus compromissos de 1 hora de oração, mas não tinha cuidado naquilo que fazia na minha presença. Aleluia. Digam glória a Deus. Mas aí os cultos, eu dava dízimo, eu dava oferta. E Deus vai dizer, você queria me comprar com as tuas ofertas? Você acha que eu me movo com a tua aparência? Você acha que eu me movo com aquilo que você me apresenta diante da minha presença? Eu olho ainda para o coração. É de lá que eu me agrado do sacrifício que é produzido da alma, virando o íntimo do homem e da mulher na minha presença. Aleluia. Diga glória a Deus. Porque a nossa aparência pode impactar alguém. Ó, irmão, cheguei. Igual, cheguei chegando. E vai ficando por aí. Quem está me entendendo? Aleluia. Porque na realidade toda honra e glória deve ser dada ao nosso Deus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Mas às vezes nós pensamos, eu consigo impactar esse e aquele com a minha aparência. Mas diante de Deus tu tem que se abaixar, tem que se curvar. Aleluia. Naamã aqui é general lá na terra dele. Aquele é um qualquer. Aleluia. Nem o profeta saiu. O profeta disse, Deus, eu vou lá falar com aquele homem. Deus diz, não, fiquei deitado. Não vai não. Manda Geazi falar com ele. Glória a Deus. E diga só isso para ele. Quer ficar curado? Lógico que eu quero. Então vai lá mergulhar no Rio Jordão. Pensa no homem que ficou bravo. Se ele visse Eliseu, ainda bem que Eliseu nem saiu dentro de casa, não quis perder a bênção. Porque crente vigilante já sabe, não quer nem perder a bênção, está entendendo, meus irmãos? Aleluia. Com certeza disse, deixa eu entrar aí dentro para falar com esse profeta. Geazi disse, não entra não, rapaz. Esse homem aí, quando abre a boca, é melhor o senhor ficar lá de fora. Fica por aí mesmo, vai ser menos trabalho para o senhor. Fica aí, vai obedecer a voz de Deus. Aqui dentro o senhor não entra não. Ah, mas eu pensei que ele ia correr e ele ia colocar a mão no lugar leproso, orar e me curar. Ei, as coisas não funcionam assim não. Quem está entendendo? Aleluia. Quer ficar curado? Vai lá, se humilha. Mas por que não mandou pelo menos naquelas águas cristalinas lá na minha terra? Tantos rios limpos lá, águas tão boas. Manda logo para o Rio Jordão, um rio cheio de barro, onde o povo faz sujeira lá em cima e cai aqui embaixo, bem na hora onde eu tenho que descer. Quem está me entendendo? Amém. Olha um tanto de mulher lavando roupa suja lá, eu vou lá nada. Quem está entendendo, amados? Aleluia. E os soldados que eram mais humildes disseram assim, meu Senhor, se fosse exigir um sacrifício maior, o senhor não ia fazer? Ele diz, então vou ter que ir, fazer o quê? Ô, amor, vocês olham para lá, não fica me olhando não. Pensa no Naamã que ficou bravo naquele dia. Quem está me entendendo? Aleluia. Fica de costa aí, soldados. Eu vou tirar a roupa e vou entrar dentro da água. Porque ele tinha uma vergonha da lepra dele. Pensa numa vergonha que ele tinha. E aí ele mergulhou uma vez. Se ele tivesse sido curado, eu duvido que ele entraria a segunda ou terceira vez. Mas Deus disse que era 7 vezes. O cara teve que mergulhar 7 vezes. Aleluia. Deus não curou nem na 6ª e meia. Foi na 7ª.
Amém, irmãos? Amém. Só que na realidade Deus não curou sua carne, não. Deus curou também a alma daquele homem. Aleluia. Porque foi um homem que se tornou crente a partir daquele dia, irmãos. Ele disse assim para Eliseu: eu vou levar um pouco de terra aqui de Israel e vou colocar no lugar lá onde eu joelho para adorar. Só que agora eu não adorarei mais ao Deus dos filisteus, agora eu adorarei ao Deus de Israel. Aleluia. Eu posso até acompanhar o meu rei nas suas cerimônias lá religiosas, mas o meu coração está voltado a adorar esse Deus. Aleluia. Quem está me entendendo? Glória a Que Deus venha Deus. ser glorificado na minha vida e na sua. E vamos, meus amados, cada dia aprendendo a nos colocar diante da presença de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos. Quem quer a presença de Deus, diga amém. Amém. Para quê? Hein? Glória a Deus. Para que tu quer a presença de Deus? Louvado seja o Senhor. Irmão, se humilhar, se voltar a Deus com um coração sincero, dá tudo certo. Amém, amados? Amém. Fique de pé, nós vamos estar orando ao Senhor nesta hora. Peça a presença dele. Não tenha medo da presença dele, não. Ele quer que faça as coisas bem feitas. Não estou colocando medo, dizendo que a presença de Deus traz pavor para a tua vida. Não. Traz benefícios também. Depende da forma como nós nos comportamos diante dele. Aleluia. Sabia que os escriba quer dizer aqueles que escrevem. Os escribas, eles tinham um conhecimento tão profundo da Bíblia. Quando eles escreveram o nome Deus nas suas escrituras, ele limpava bem a pena para não borrar o nome de Deus. E tinha o maior cuidado. Na hora que estava escrevendo lá, e Deus, aliás, quando ia falar, e o Senhor, quando ia falar o Senhor dos exércitos, o Deus, eles limpavam bem para nem borrar. Escrevia com maior cuidado o nome precioso de Deus. Aleluia. As outras coisas não tinha problema se borrasse um pouquinho, mas quando falasse o nome precioso de Deus, agora deu temor. Hoje em dia as pessoas fazem até piadas com o nome de Deus, né, irmãos? Cuidado, meus amados, não entra nessas coisas não, que são caminhos que Deus não tolera. Deus não deixa o seu nome ser escarnecido por ninguém. Aleluia. Principalmente por quem conhece a sua palavra. Amém? Digam glória a Deus. Levante as mãos para os céus. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Aqui estamos, Senhor, para